Bom dia, gente. Vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre razão. Aí eu vou resolver uma questão com vocês para a gente relembrar. É a questão número 4 da página 155, que diz o seguinte: uma equipe de basquete disputou 40 partidas e ganhou 28. Letra A. Qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Então, ó, como a gente sabe, uma razão nada mais é do que Bom dia, só. bom dia, uma divisão. Aí, como que a gente vai fazer? Ele diz o seguinte. Quarta, letra A. Essa equipe, ela disputou quantas partidas? 40. E ganhou quantas? 28. Aí a letra A pergunta: qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas disputadas? Quantas partidas ela ganhou, essa equipe? 28. 28. E um total de quanto? 40. Dá para simplificar Sim. por quanto? 2. 28 dividido por 2, 14. 14. 40 dividido por 2, 20. dá para simplificar mais? Sim. Por quanto? 2. 14 dividido por 2, 7. 20 dividido por 2, 10. 10. Dá para simplificar mais? Não. Então, para aí. Só isso, então. Razão é só uma divisão entre dois valores. Letra B. Qual a razão do número de partidas perdidas para o número de partidas disputadas? E aí, ó, se essa equipe ganhou 28 partidas e jogou 40, quantas partidas ela perdeu? 12. 12. Então, vai ser 12, porque ele quer saber qual a razão entre o número de partidas perdidas e o total de partidas. Então, 12 sobre 40. Dá para simplificar Sim. por quanto? Por 2, que dá quanto? 6 sobre 20. Exatamente. E ainda dá por 2, que dá 3. 3 sobre 10. Aí, letra C. Qual a razão do número de partidas ganhas para o número de partidas perdidas? Quantas partidas foram ganhas? 28. E quantas partidas foram perdidas? 12. Dá para simplificar Sim. por quanto? 2. Por 2. 28 dividido por 2, 14. 12 dividido por 2. 6. Ainda dá para simplificar Sim. por 2. 14 dividido por 2. 7. E 6 dividido por 2. 3. Pronto. Alguma dúvida? Não. Podem copiar. Não. E eu faltei a aula passada, estava achando que isso era uma coisa de 5 cabeças. Não entendi o que você disse.
Eu faltei na quarta-feira passada. Ah, Aí eu ainda não assisti a aula no YouTube, que eu tô assistindo, acho que é de história. Eu tô toda perdida nos assuntos. Aí eu tava achando até que eu ia me lascar nessa matemática pra poder aprender. mas essa parte é super simples. Razão é só uma divisão entre dois números que você vai tentar simplificar o máximo que você conseguir. E aí, copiaram? Sim, Posso apagar? pode. À vontade. Pode. Então, vamos falar sobre razões inversas. Razões inversas. Como que a gente faz para resolver razões inversas? Quando é que nós temos duas razões inversas? Quando nós temos duas razões e a gente apenas troca as posições delas. Como assim, ó? Exemplo. 3/4 e 4/3. O que foi que a gente fez aqui, ó? Eu peguei uma fração e outra fração. E o que apenas diferencia entre elas? A ordem dos valores, ó. O numerador de uma passou a ser o denominador da outra e o denominador da primeira passou a ser o numerador da segunda. Aí, como que a gente leu? 3 está para 4 e aqui 4 está para 3. E sempre que a gente tiver razões inversas, o que vai acontecer? A multiplicação entre eles sempre vai dar 1. Observe, 3 vezes 4. Ó, 3/4 vezes 4/3. 3 vezes 4. 12. 12. E 4 vezes 3 também dá 12. Aí, observe, todo número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Aí, sempre que a gente tiver duas razões inversas, o produto entre elas sempre dará 1. Gente, alguma dúvida? Não. Não. Ó, vou repetir. O que são razões inversas? São razões em que a gente troca a posição entre os termos. E quando a gente multiplicar essas duas É razões, o mesmo resultado. o resultado sempre vai dar quanto? O mesmo. 1. Que é... Sempre vai dar 1. Entendi. Ah, entendi. Sim. Aí, agora vamos falar sobre razões equivalentes. Professor, Oi? quebrou meu celular. Eu caí da cadeira aí no celular. Ó,
Razões equivalentes. Até aqui, gente, alguma dúvida? Não. Aí, ó, observe. Não. O que são raízes equivalentes, razões equivalentes? São razões que são uma são proporcional à outra. Como assim, ó? Por exemplo, eu tenho 2 quintos. Para eu achar razões equivalentes a 2 quintos, o que eu faço? Eu posso pegar e multiplicar essa razão, tanto o numerador quanto o denominador, por um número qualquer. Então, vou multiplicar, por exemplo, aqui por 3. 3 vezes 2. 6. 6. 3 vezes 5. 15. 15. Posso pegar outro número. Posso multiplicar essa fração por 5. Aí, 5 vezes 2. 5 vezes 2. 10. 10. 5 vezes 5. 20. 25. Aí, observe. 6 quinzeavos, 10 25avos são razões equivalentes a quem? A 2 quintos. Se eu pegar, e eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Oi? Por quê? O que são razões equivalentes? São frações que, quando a gente simplificá-las, elas têm que darem o mesmo valor. Se eu simplificar 6 quinzeavos e 10 25avos, ambas essas frações vai dar que valor? 2 quintos. Então, essas são razões equivalentes. São razões que, quando a gente dividir elas, duas razões ou mais, elas são equivalentes quando? Quando a gente simplificar elas e os resultados derem iguais. Estão entendendo? Sim. Eu só confundi o de cima, mas agora eu entendi. Até aqui, alguma dúvida? Até agora não. Não. Então, aí, mais uma dica. Como que a Pai, gente faz para calor. descobrir um valor desconhecido em uma igualdade de duas razões que são equivalentes? Como assim? Nós temos aqui 3 quartos igual a 6. Saúde. Oi? Saúde. Obrigada. 6 sobre x. Aí, observe. Como que eu faço para encontrar esse valor de x aqui, ó? Qual é a primeira fração? 3 quartos. Qual é a segunda? 6 sobre um número que está aqui. Aí, como que eu faço para descobrir quem é esse número? Basta a gente olhar o seguinte. Qual foi o número que foi multiplicado por 3 para dar 6? 2. 2. 2. Ou seja, qual é o valor de x? É só eu pegar o 2 e multiplicar por quanto? Por 2. Então, 2 vezes 4, 8. 8. Então, o valor de x é 8. Alguém não entendeu? Entendi plenamente. Mais outro exemplo. 4 quintos igual a x sobre 20. Qual é o número? Aqui, ó. Aí eu tenho que olhar agora para o que a gente tem os dois valores. Nós temos aqui, ó, o 5 e o 20. Qual foi o número que foi multiplicado por 5
para dar 20? 4. 4. 4 vezes 5, 20. Então, qual é o valor de x? É só eu pegar esse 4 e multiplicá-lo por 4 também. Então, x é igual a 4 vezes 4, 16. 16. Alguma dúvida? Não, Não. Vão copiar? eu vou, peraí. Pronto. Pronto? Olha, aí vamos resolver umas questões aí da página 157, que são super simplesinhas dessa parte. Ó, a questão número 8. Na página 157, gente. Estou vendo aí, ó, questão 8. Se a razão A sobre B é igual a 15 sobre 8, qual é o valor da razão B sobre A? Me digam aí. Se A sobre B é igual a 15 sobre 8, quanto que vale B sobre A? Ele só inverte o valor? Exato. 8 sobre 15. No caso, seria 8 sobre 15. 8 sobre 15. Só isso. Décimo. Depois vocês copiam, viu? Porque quando eu terminar eu falo, porque elas são questões pequenininhas. Décima. Qual é a razão equivalente a 8 nonos? Então, 8 nonos, cujo consequente é 45. Gente, nós temos em uma razão o antecedente, que é o numerador, e o consequente, que é o denominador, viu? Prestem atenção nesses detalhes. O antecedente é o numerador e o consequente é o denominador. Então, ela fala aqui que o consequente é 45. Então, é o denominador. Aí a gente quer saber o valor que está aqui, ó. Então, eu vou colocar x. Aí, observe, como eu fiz aqueles dois exemplos. Qual foi o número que foi multiplicado por 9 para chegar a 45? 5. 5. 5 vezes 9, 45. Então, qual é o número que eu tenho que multiplicar aqui por 8? 5 também. 5 vezes 8, 40. 40. Então, no lugar aqui, o númerozinho no lugar de x é 40. Alguma dúvida? Não. Não. 11. É a mesma coisa, a 11. Qual é a razão equivalente a 3/8, cujo antecedente é 9, ou seja, o número de cima, o numerador é 9. 9
dividido por x. Aí, então, do mesmo jeito. Qual é o número que multiplicado por 3 deu 9? 3. 3. 3 vezes 3, 9. Então, qual é o número que eu tenho que multiplicar por 8? 3 também. Então, x é igual a quanto? 24. 4. Então, x é igual a 3 vezes 8, 24. Gente, essa parte é super simples, tá vendo? Aí, 13. Alguma dúvida até aqui? Não. Não. Então, ó, 13 diz o seguinte. Uma roda gigante dá 80 voltas em 20 minutos. Ó. 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará em 28 minutos? Aqui a gente vai fazer meio pelos extremos. Como assim, ó? 80 voltas, 20 minutos. Ela quer saber em quantas voltas ela vai fazer em 28 minutos. Então, aqui, ó, no lugar que eu não sei quantas voltas tem, eu vou colocar X. E aqui eu vou colocar os 28. Aí, agora, é só a gente fazer o quê? Ó? Do mesmo jeito. Observe, não formou aqui uma igualdade entre duas razões também, ó? 80 voltas, 20 minutos. Eu não sei quantas voltas em 28 minutos. Aí a gente faz do mesmo jeito. Gente, qual foi o número que a gente multiplica por 20 para chegar a 80? E aí, qual é o número que eu pegue, que eu multiplique por 20 para dar 80? 4. 4. 4 vezes 20, 80. Então, para eu saber o valor aqui de x, o que eu faço? Pego 28 e multiplico por 4. 4 vezes 28. Eita, 4 vezes 8. 7, 12. Não, vou fazer devagar. 16. 4 vezes 8. 16. Desculpa, gente. 4, 32. Fica 2 e sobe 3. 4 vezes 2, 8 mais 3, 11. Então, ó, vai dar 112 voltas. Só isso. Agora copiem rapidinho. Pronto. Pronto, gente. Professora, tinha caído a internet aqui. Mas voltou agora. Então, ó, Ninguém tá ouvindo. Olha para lá. oi? Podemos continuar? Posso apagar, né, gente? Pode. Agora nós vamos falar sobre grandezas, que é na próxima página. O que são grandezas, gente? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou comparado. Como assim?
Eu posso medir a minha altura Pode. e eu posso comparar a minha altura. Pode. Então, a altura é uma grandeza. Eu posso medir a minha temperatura. Sim. Eu posso comparar a minha temperatura. Pode. Então, a temperatura é uma grandeza. Agora, eu posso medir o meu amor por alguém. Não. Não, isso aí não. Eu posso comparar o amor que eu sinto por alguém. Pode. Pode. Não. Se a gente não consegue medir o tanto que a gente ama alguém, a gente não consegue comparar esse sentimento. Então, o amor não é uma grandeza. Grandeza é tudo aquilo que eu posso comparar e que eu posso medir. Entenderam? Sim. Agora nós vamos falar sobre escala. O que são escalas? Não sei se vocês já viram que, principalmente em geografia, quando vocês vão estudar sobre gráficos, tem na partezinha lá embaixo, escala 1 para 125, 1 para 1000. Já observaram isso? Já. Que sempre nos gráficos embaixo tem essa informação, escala, o nomezinho escala, e um valor 1 dividido para alguma coisa. Eu acho que todo mundo já observou isso, né, gente? Sim. Pronto. Aí, o que é escala? Escala é uma divisão entre informações. Que informações são essas? É uma divisão entre o comprimento do desenho e o comprimento real. Imagine, a gente teria como construir um desenho de Arapiraca, por exemplo, da cidade de Arapiraca? Não, né? Teria espaço para fazer uma folha caberia? Não, né, gente? Imaginem um país, imaginem o Brasil, que é um país gigantesco. Então, a gente não teria como reproduzir um desenho de coisas tão grandes no papel. Então, para isso que serve a escala. A escala é um desenho em miniatura de algo muito grande. E essa escala serve justamente para isso, para a gente conseguir definir quais são as medidas desse desenho na realidade e no papel. Como assim? Se tivesse lá uma informação assim, escala 1 para 1000, quer dizer o quê? Que na realidade, 1 quilômetro ou 1 metro naquele desenho representa 1000 quilômetros na realidade. Entenderam? Então, se fosse 1 para 125, 1 centímetro quadrado no desenho equivale a 125 quilômetros quadrados na realidade. Sempre vai existir essa escala para que a gente consiga definir qual foi esse critério para fazer. E como que a gente calcula essa escala? É sempre uma divisão. Uma divisão entre quem? Entre o comprimento do desenho dividido pelo comprimento real desse objeto. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Não. Pronto. Aí, vamos falar sobre outras razões especiais. Ó, tudo que eu falar em razão é apenas uma divisão. Uma divisão entre dois valores. Eu acho que até as pessoas que não assistiram a aula anterior conseguiram entender a aula hoje, né? Porque quando eu me referi à razão, eu estou me referindo a apenas uma
divisão entre dois valores. Então, ó, outras razões especiais, na página 160. A primeira, velocidade média. A gente calcula isso, quem dirige ou quem observa o painel de um carro ou de uma moto, vê lá, velocidade média. Como que a gente calcula a velocidade? É uma divisão entre quem? A distância, ou seja, o total de quilômetros que você andou, dividido pelo tempo que você gastou para andar. Por exemplo, você percorreu 100 quilômetros em 5 horas. Qual foi a velocidade? 100 dividido por 5, 20. Então, a sua velocidade média foi 20 km por hora. Você estava de ré. Outra razão, a densidade demográfica. Vocês já viram muito isso em geografia e já calcularam a densidade demográfica. O que é a densidade demográfica? É a razão entre o número total de habitantes de uma região dividido pelo total da área dela, o total de quilômetros possíveis que ela tenha. Então, para você saber qual é a densidade demográfica, é só dividir o total de habitantes de uma cidade dividido pelo total de quilômetros que ela possua. Outra importante que vocês também viram em geografia, a renda per capita. Já viram falar renda per capita de um país? Não. Não? Então, Não, vocês essa daí não. já tinham ouvido falar. A renda per capita é uma divisão entre a arrecadação total desse país dividido, que é, na verdade, é entre o PIB. É a razão entre Vocês já ouviram falar entre PIB? PIB, Produto Interno Bruto. Produto Interno Bruto. O PIB. Então, a renda per capita é uma divisão entre o PIB dividido pelo número de habitantes. É você dividir o que esse país ou o que essa cidade produz dividido pelo total de habitantes dessa região. Só isso. Então, ó, em resumo, o que é uma razão é apenas uma divisão. Divisão entre dois valores. Sobre o que eu falei aqui, alguma dúvida? Não. Não. Pronto. Então, PIB é Produto Interno Bruto. Aí